Sung Ji-woo é o monarca mais poderoso do universo dele, cheio de habilidades impressionantes e seu exército de 10 milhões de sombras que derrotariam qualquer personagem em uma batalha. Mas será que derrotaria qualquer um mesmo? Será que não existe nenhum personagem que daria aquela solada bonita no Sung Ji-woo em outras obras? Ou será que ele realmente ganharia de todo mundo que fosse desafiá-lo? Vem comigo que eu vou te mostrar a resposta nesse vídeo. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. É fã de Solo Leveling? Já se inscreve para não perder os próximos vídeos dessa obra incrível. Aproveita e já deixa o like para esse vídeo chegar em mais pessoas, senão uma das sombras do Sung vai puxar o seu pé à noite. E bora pro vídeo que a gente tem muito o que conversar. Galera, o Sung Ji-woo é o caçador mais forte da humanidade e o monarca das sombras. E por causa disso, ele é cheio de habilidades, cheio ao ponto de parecer quase uma lista de feira de compra do mês. Ele é cheio de habilidades passivas, habilidades ativas e ainda tem o seu exército de 10 milhões de sombras ao lado dele. E só isso já é o suficiente para saber que provavelmente ele venceria vários personagens poderosos por aí. Mas mesmo com todas essas habilidades e técnicas, ele ainda poderia ser derrotado por muitos outros também. Você sabe disso, né? Um personagem que o Sung nem precisaria apelar muito e usar todas as suas sombras. Mas tem outros que mesmo com todo o seu potencial, venceriam o cara que vive de hack com certeza. E nesse momento eu sei que você pode estar pensando em alguns personagens que poderiam vencer ele facilmente, ou que dariam um trabalho absurdo, ou que acabariam perdendo fácil. Mas antes disso, eu preciso te lembrar muito rápido quais são os principais poderes dele que provavelmente ele usaria nessas batalhas. Então vem comigo. Como resultado de ter herdado os poderes de Ashpord, o antigo monarca das sombras, Sung Ji-woo não envelhece mais naturalmente e tem que alterar conscientemente seu corpo para ter a idade que deseja. Assim, ele pode rejuvenescer ou envelhecer seu corpo como quiser. Em suma, ele meio que transcendeu o tempo, já que não é afetado por ele. E mesmo se alguém volta no tempo, ele ainda se mantém consciente. Como o dono do sistema, Sung Ji-woo pode armazenar um número ilimitado de itens em seu inventário e extrair qualquer número desses itens para o seu próprio uso, quando e onde quiser. Como por exemplo, frascos de cura, venenos, armaduras ou suas inúmeras adagas que ele pode usar em um nível absurdo com sua técnica lançamento de adaga, que pode disparar várias adagas ao mesmo tempo por várias direções contra os inimigos, que se torna ainda mais apelativo quando ele usa a autoridade do governante, que pode controlar objetos por meio de telecinese. Além disso, com a autoridade ele pode flutuar também. Com a furtividade, ele é capaz de camuflar com o ambiente e esconder todos os vestígios da sua presença, essencialmente se tornando fisicamente e magicamente invisível. Com a técnica Mercúrio, Sung Ji-woo é capaz de aumentar sua velocidade em 30% para dar um tiro de velocidade extremamente rápido. Com a sede de sangue, ele é capaz de intimidar magicamente um alvo até a submissão. Com o medo do dragão, ele é capaz de liberar um grito infundido de mana da sua alma, que leva qualquer um mais fraco que ele a um estado intenso de desespero e pânico. E por fim, ele tem total controle sobre as sombras, vulgo seu exército de 10 milhões de soldados, que são muito poderosos, como os principais Belion, Beru e Ygritte. Além disso, Sung Ji-woo pode extrair sombras dos cadáveres dos seus inimigos e adicioná-las ao seu exército, porém não acredito que nesse vídeo esse aspecto da sua habilidade será útil, já que é um X1, e aí ele pode usar suas outras normalmente, como a troca de sombras, que essencialmente serve como um teleporte, já que ele é capaz de usar sombras como portais para viajar grandes distâncias em um instante. Possui também o domínio do monarca, onde ele é capaz de aumentar a força de todas as suas sombras ativas em 50% na batalha. E por último, mas não menos importante, ele criou um domínio dentro das sombras, em que ele é onipotente enquanto estiver lá e pode levar inimigos para dentro e derrotá-los. Viu? Falei que era muito rápido. Agora vem comigo conferir quem vence e quem perde para o Sung Ji-woo. A primeira batalha seria contra Saitama, e aqui o carecão vence. Uma batalha que muitos dizem que o Saitama vence fácil e que outros dizem o completo oposto. O Sung soldaria facilmente, e eu confesso que em uns shorts aqui do canal falei que o Monarca das Sombras venceria, e sim, ele poderia vencer, mas o contrário também é verdade, porque o Saitama é superior em todos os aspectos quando se fala de atributos físicos. Careca de Capa enfrentou seres capazes de destruir o planeta inteiro como Boros, Orochi e Garou em sua forma cósmica, e foi atingida graças ao poder de God. Contra os dois primeiros, Saitama nem mesmo teve dificuldade, mesmo quando foi arremessado até a lua por Boros.
Boros simplesmente deu um salto para voltar à Terra e destruiu a nave inteira do inimigo como se não fosse nada. E quando Boros lançou um tiro de energia capaz de destruir o mundo, Saitama simplesmente usou o soco sério para combater a técnica e de quebra derrotar o vilão. Algo parecido que aconteceria com o exército de 10 milhões de sombras do Sung se ele as mandasse em direção ao Karekon. E mesmo sabendo que elas podem voltar depois de um tempo para atacá-lo novamente, simplesmente continuariam apanhando a cada vez que voltassem. E o Sung teria que enfrentar o Saitama de frente, mas não se engane, ele conseguiria, já que enfrentou inimigos que também eram basicamente deuses, como o Antares, o monarca da destruição que tinha um poder suficiente para destruir o mundo com seu bafo de dragão, que é capaz de apagar o que acerta da existência, e também enfrentou um exército inteiro de titãs que invadiram a Terra sozinho usando suas adagas que podem cortar as coisas mais resistentes que você imaginar, algo que vira um inferno para quem o enfrenta, porque ele pode controlá-las com a autoridade do governante para continuar atacando até derrotar o inimigo. Mas Saitama mostrou uma resistência fora do comum, capaz de resistir a golpes com poder nuclear de Garou, que estava com o poder de God. Até mesmo teria potencial para destruir o universo com a troca de golpes de soco sério entre os dois, já que o Garou conseguiu copiar as técnicas do herói. Ou seja, o Sung poderia vencer o Saitama sim, mas precisaria levar ele para o seu domínio das sombras. Mas caso não consiga, o que é bem possível, o Saitama venceria no momento em que acertasse um soco sério no monarca. A próxima luta é contra o Mesh de Muscle, e aqui o Mesh perde. Olha, se a luta fosse somente em relação à força física, talvez o Mesh vencesse, porque ele tem feitos absurdos assim como o Saitama, quebrou parte da porta do purgatório, era indestrutível no soco e foi capaz de abrir um buraco no peito de Innocent Zero que chegou muito próximo do nível de um deus, além de literalmente ter empurrado um continente inteiro apenas batendo perna na beira da praia. O Sung é muito forte, mas não tem feitos de força a nível que o Mesh mostrou, já que mesmo ele tendo uma insana quantidade desse atributo, também o tornou capaz de cortar gigantes, dragões e até mesmo os monarcas, ele foca muito mais em suas habilidades de necromancy, embora seja bom lembrar que ele conseguiu cortar o Antares, que recebeu um tiro de míssil de boa no rosto. Em termos de velocidade, o Mesh bem supera o monarca, porque simplesmente foi capaz de correr tão rápido que a desaceleração do tempo, que para um humano deveria ser como congelar o tempo, não fazia efeito nele. Então, se a batalha fosse exclusivamente em termos de força física, o Mesh levaria. Mas é preciso lembrar que o Sung tem um exército de 10 milhões de sombras que provavelmente teria muito trabalho o Harry Potter bombado, e boa parte poderia ser derrotada por ele. E caso começassem a dar realmente uma dificuldade para ele, porque existem sombras muito poderosas, como as dos gigantes, de dragões ou de soldados muito fortes como Greed, Tank ou Fang, mas poderia ativar seu modo fraco para se tornar ainda mais difícil de acertá-lo, já que ao entrar em um estado de letargia, ele se torna tão maleável quanto um papel e é difícil demais de bater ou cortar, e os ataques dele se tornam imprevisíveis. Mesmo se o Fang usar sua magia para tentar explodi-lo, ele poderia counterar com a sua técnica Gaia Burst, e foi capaz de dispersar um feitiço de magia negra gigantesco que apagava qualquer coisa que tocava da existência, e ainda conseguiu resistir ao impacto desse mesmo feitiço. Porém, ao passar pelas sombras entre aspas mais fracas, a combinação do próprio Sung com as suas sombras mais fortes, como Bellion, Ygritte e Beru, conseguiria dar conta do recado, principalmente porque o Sung é cruel com os inimigos e não hesitaria em fazer o Bellion e o Beru segurarem o Mesh que ele e o Ygritte o cortassem. A parte difícil realmente seria conseguir pegá-lo, mas com a estratégia seria possível, já que até mesmo Innocent Zero sozinho, que não é mais rápido que o Sung, conseguiu colocá-lo em apuros durante o combate dos dois. Então é bem provável que sombras que foram capazes de enfrentar monarcas facilitariam a vida do Sung, dando assim a vitória para o monarca. O terceiro combate é o Sung Jiwoo versus Yhwach de Bleach. E aqui o Yhwach venceria? Sim, o Rei Quincy, o vulgo Gold Roger alemão, vence o Sung. Não seria uma batalha fácil, mas o vilão final de Bleach, em seu máximo, é simplesmente um deus que pode destruir os 3 mundos do universo da sua obra para fazê-los retornar ao mundo original. Apesar disso, não vamos levar esse poder em consideração, já que a batalha é em um universo neutro. Em termos de velocidade, força e resistência, os dois me parecem bem equilibrados. Sung conseguiu enfrentar os monarcas que são basicamente deuses também, e o Yhwach conseguiu lidar sem problemas com Ichigo e com Aizen, que alcançaram níveis impressionantes durante Bleach. Ichigo se tornou aquele que poderia ser o substituto do Rei das Almas, o deus de Bleach, e o Aizen se fundiu com o Hogyoku, um artefato que o permite chegar em níveis parecidos com o de Ichigo. Porém, é bom se perguntar como Yhwach lidaria com o exército das sombras do Sung. Além das flechas gigantescas e feitiços Quincy, que poderiam destruir massas inteiras do exército do Sung, com a sua Reiatsu negra, ele poderia absorver todas as sombras dele, assim como começou a fazer com Aizen, que é mais forte que todas as sombras do monarca. Então, numa batalha direta, o Sung poderia usar sua astralização para assumir sua forma mais poderosa. Porém, o Rei Quincy tem uma habilidade chamada de All Might, que o permite enxergar o futuro e também alterá-lo. Por exemplo, ele enxergou um futuro em que a Bankai do Ichigo estava quebrada e trouxe para o presente. Assim, a Bankai do protagonista de Bleach foi instantaneamente quebrada, e ele poderia fazer isso
facilmente com o Sung e suas armas e trazer um futuro em que ele foi derrotado pelo rei. E claro, como eu falei anteriormente, o Sung não é afetado pelo fluxo do tempo, porém a manipulação de tempo do Yhwach não controla o fluxo do tempo exatamente, mas sim a causalidade, e assim conseguiria derrotar o Monarca das Sombras. O quarto combate seria Sung versus Madara. É que o Madara perderia? E galera, que o Madara é muito poderoso, ninguém tem dúvidas, principalmente depois que ele absorveu o Jubi e se tornou o Jinchuriki da besta durante a Quarta Guerra Mundial Shinobi. Madara se tornou tão poderoso que nem mesmo Naruto e Sasuke lutando juntos no seu auge absoluto foram capazes de derrotá-lo de fato. Apesar disso, o Sung Ji-woo ainda venceria, porque o nível de poder dele é simplesmente muito maior, mas não se engane, Madara não perderia tão facilmente, afinal, ele tem uma regeneração absurda que o torna praticamente imortal, possui os dojutsus e também as esferas da verdade, que se fossem usadas em batalha direta poderiam ser um problemão, porém o exército das sombras seriam um grande problema. Claro, Madara poderia destruir grande parte do exército com seus poderes e furtivamente enviar seus clones do limbo para atacar o Sung, que teoricamente não poderiam ser sentidos pelo monarca, mas como ele tem a habilidade de sentir qualquer intenção de ataque em direção a ele, seja qual for, ele poderia sentir os clones do limbo do Madara, mesmo que não pudesse enxergá-los, e isso permitiria ele fazer o uso das sombras ou até mesmo das suas adagas em conjunto com a autoridade do governante para derrotá-los. Mas é como eu falei anteriormente, mesmo o Sung sendo mais poderoso em termos de poder bruto, o Madara tem poderes que, se usados taticamente da forma correta, podem dar um trabalho ao caçador mais forte da humanidade. Apesar disso, ainda vejo o Sung vencendo simplesmente pela grande diferença de poder. A quinta batalha é o Sung Ji-woo versus o Goku, e aqui o Goku vence. Uma batalha que seria muito parecida com a do Sung contra o Saitama, onde o monarca teria que tentar levar o Goku para o seu domínio para poder vencer, porém o desenvolvimento dela poderia ser bem diferente devido às técnicas do Goku, como por exemplo o teletransporte, que o tornou capaz de se teletransportar de planeta em planeta pelo universo durante sua batalha contra o Gas, um inimigo que precisou dele, do Vegeta e do Granolah para ser derrotado durante um dos arcos do mangá de Dragon Ball Super. Por causa do teleporte, o Sung precisaria montar estratégia de defesa bem bolada com as suas sombras, ou entrar no jogo e usar a troca de sombras para ficar se teletransportando enquanto Goku ficaria atrás dele, mas se ele fosse optar por um confronto direto, precisaria apelar para sua astralização, enquanto Goku precisaria ativar o instinto superior para poder vencê-lo nessa forma, e quem sabe até usar o Hakai para apagá-lo da existência. A sexta luta seria Sung Ji-woo versus Sukuna, e aqui o Sukuna perde. Olha, o Sukuna é muito poderoso dentro do universo de Jujutsu Kaisen, mas quando se trata de comparação com Sung Ji-woo, digamos que o Rei das Maldições iria conhecer o medo pela primeira vez, porque devido à diferença de poder, ou Sung Ji-woo poderia usar a sede de sangue para intimidá-lo ao ponto dele se submeter, ou poderia usar o medo do dragão para ele ficar paralisado com o pânico criado pela habilidade. Mas claro, digamos que o Sukuna resista e decida expandir esse domínio, o Sung seria rápido o suficiente para escapar do alcance dela antes que o Sukuna conseguisse invocá-la devido à sua velocidade, ou até mesmo poderia usar a troca de sombras que poderia fazê-lo se teletransportar para longe. Além disso, Sung Ji-woo poderia simplesmente enviar o exército dele em direção ao Sukuna, que o rei não conseguiria fazer muita coisa. Mesmo se destruísse as sombras, elas somente continuariam voltando para atacá-lo, já que só podem ser destruídas por monarcas. Fato é que o Sukuna não seria um oponente à altura, e o Sumi poderia acabar com ele simplesmente enviando suas sombras mais fortes, o Beru, o Belion e o Igris, que mostraram conseguir vencer monarcas batalhando juntos. A sétima batalha é Sung Ji-woo versus Anos, e aqui o Anos vence. O Anos é um demônio extremamente poderoso, que tem seu poder conhecido por ser absoluto e extremamente brutal, e sinceramente, por mais que o Sung seja extremamente poderoso também, os poderes do cara que tem um nome que me faz pensar em 100 trocadilhos diferentes é a fonte da destruição, e com ela ele foi capaz de vencer inimigos que tinham o poder do tempo, mesmo usando apenas 1/10 do seu poder. Além disso, Anos foi capaz de mover a lua com as próprias mãos para criar um eclipse solar com o auxílio de uma magia que o permitia agarrá-la. E se você não está convencido ainda de que ele venceria o Sung com os olhos da destruição, ele pode destruir tudo que estiver à sua vista, porque são a forma definitiva da anti-magia e conseguem destruir pessoas e objetos como subproduto do seu poder. Pessoas com magia inferior, que é o caso do Sung, poderiam ser derrotados com um único olhar, mas digamos que ele seja poderoso o suficiente para conseguir apenas ter seu poder reduzido pelo olhar, que causa esse efeito em pessoas muito poderosas. Com o Revive, o Anos pode parar o tempo do Sung para congelá-lo e usar sua magia Geograze, que simplesmente cria um sol preto em miniatura e assim vencer o Monarca das Sombras. A oitava batalha é o Sung Ji-woo versus Meliodas, e aqui o Meliodas perderia. Um combate que seria estendido muito por causa da regeneração do Meliodas e seu poder demoníaco, que pode lançar chamas do inferno que queimam até mesmo imortais, algo que poderia causar um grande problema para o exército de 10 milhões de sombras do Sung, principalmente se o seu grupo de magos junto com o Feng atacarem o pecado capital com magia, porque ele poderia usar o Full Count para redirecionar os ataques para o exército e causar
causar imensos danos, ou ainda poderia receber os danos de propósito para utilizar o Revenge Counter, que é um contra-ataque ainda mais poderoso. Porém, assim como o Sukuna, mediante a diferença absurda de poder do Sung Ji-woo, o monarca teria vantagem a partir do momento em que usasse o medo do dragão para afetar o Meliodas. Outro ponto de vantagem ainda é que o Sung conseguiria manter o combate à distância com suas adagas, se preferir, porque pode controlá-las com telecinese. E é sempre bom lembrar que cada uma dessas adagas tem algum efeito diferente, como envenenar ou dar debuff nos adversários, e com o debuff que o Meliodas sofreria, ficaria ainda mais difícil para ele continuar batalhando, principalmente pela diferença de nível de poder e atributos físicos também, e assim o Sung poderia vencer facilmente. A nona batalha é o Sung Ji-woo versus Jin Mori, e aqui o Jin Mori vence. Muito parecido com a batalha contra o Anos, não tem muito o que o Sung Ji-woo poderia fazer, porque o Jin Mori está simplesmente em um patamar muito elevado. Saca só os feitos do cara. Ele pode apagar alguém em nível conceitual de um plano superior de existência a qualquer momento, pode mudar o destino de alguém, pode mudar a própria existência de alguém, ele pode anular o poder de alguém, e qualquer um que tenha a menor intenção maliciosa contra ele simplesmente perderá tudo e se tornará impotente. Jin Mori foi capaz de restaurar o universo, manipular o tempo, possui apagamento existencial, manipulação de vida e de quebra ainda pode criar um buraco negro. Então me fala como é que se vence um cidadão desse? E isso sem falar que em questão de velocidade, ele conseguiria estar em todos os lugares ao mesmo tempo, de tão grande que ela é, que mesmo se o Sung partir para cima dele com o seu exército, o Jin Mori simplesmente pode apagar todos da existência. O que vai nos fazer chegar na última batalha, o Sung Ji-woo versus Lucius Zograt, e aqui o Lucius perderia. Uma batalha que, embora o Lucius perca, daria bastante trabalho ao Sung por causa das suas magias. Lucius possui a magia do tempo, magia da gravidade, magia da alma, magia dos ossos, magia do sangue e a magia do corpo. Com as três últimas, ele pode criar um exército de clones que são fortes o suficiente para derrotar todo o reino de Clover, que só não foi derrotado porque o Yuno deu um power-up em todo mundo com seu feitiço Terra do Nunca, e ainda assim continuou dando dificuldades aos Cavaleiros Mágicos que ainda precisaram do Asta chegar na guerra com a sua nova habilidade de compartilhar anti-magia para seus companheiros. Em resumo, seria uma ótima opção para lidar com o exército do Sung, enquanto ele enfrenta o Monarca das Sombras pessoalmente. No combate direto, se o Lucius quiser vencer, terá que manter distância, e a magia da gravidade seria a melhor opção, porque ele pode aumentar a gravidade de tudo ao seu redor, pode direcionar feitiços de gravidade, pode até mesmo tirar a gravidade do oponente, mas isso poderia ser superado pela autoridade do governante, que faz uso de telecinese para se locomover também, ou atacar inimigos, os repelindo ou jogando no chão. Lucius poderia apelar para a magia do tempo e usar o feitiço Crono Anastasis, que cria uma área grande onde ele pode parar o tempo, o que daria ampla vantagem contra o Sung. Porém, o cara que sempre tá de hack em níveis de atributos físicos muito maiores que o Lucius, e a verdade é que no combate direto, antes que ele pudesse lançar qualquer feitiço, o Sung poderia usar sua habilidade Mercúrio para atacar de maneira tão veloz que o Lucius simplesmente não veria, e a partir daí poderia fazer uma sequência de hits com as suas adagas que poderiam envenenar e dar debuff no Lucius tranquilamente, até ele eventualmente ser derrotado. Mas enfim galera, esses são os 5 personagens que venceriam o Sung Ji-woo e 5 que não venceriam. Concordam? Não concordam? Deixa a tua opinião aqui nos comentários e bora debater, que é sempre a melhor parte. E agora eu vou nessa, valeu,